A Escola Bíblica Dominical, do dia 2 de agosto do terceiro trimestre de 2026, lição de número 5, a palavra de Cristo entre os filósofos e Deus desconhecido se revelando. A Bíblia diz que Paulo partiu de Bereia e chegou a Atenas. Atenas era a capital mundial do pensamento grego, da cultura grega, que influenciava grandemente os povos daquela época. O comando político era romano, mas a mente, a cultura, era grega. Inclusive, até hoje, a cultura grega influenciou grandemente os povos, influenciou a cultura ocidental e no Oriente Médio, fortemente, a cultura grega, até científica. Os valores foram redefinidos. Contribuiu também para a cultura grega, contribuiu também para o desmoronamento do paganismo. Porém, Atenas, apesar de ser a sede da mente grega no mundo, da sabedoria, da cultura, a cidade de Atenas ainda era uma cidade muito supersticiosa. Naquela época existia dois grandes pensamentos filosóficos, que são os epicureus, né? E também os estoicos. Nós vamos falar sobre eles logo mais. E quando Pedro chega naquela cidade, a Bíblia diz que ele percebeu que ainda havia muito paganismo, muita superstição. E ele viu ali muitos altares. E viu um que estava escrito ao Deus desconhecido. O paganismo, desde a sua história remota, sempre acreditou em vários deuses e acreditou que havia um Deus desconhecido, um Deus que estava muito acima de todos os outros e seria um Deus desconhecido. E Paulo diz, quando vai pregar ali, no Areópago de Atenas, onde ficavam os filósofos debatendo sabedoria, ele diz: passei nesta cidade e vi muitos altares. E dentre eles vi um que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês estão dizendo que é desconhecido, é a ele que eu levanto o meu altar. O Deus que fez os céus e a terra. O Deus que tudo criou. Porque nele nos movemos, respiramos e existimos. E somos criaturas feitas por ele, como diz vários poetas e pensadores filosóficos. Ele usa esse argumento para falar do Evangelho. Mas a principal mensagem de Paulo ali é o arrependimento. Ele fala do arrependimento, fala da ressurreição. E ele diz: arrependei-vos, né? Porque Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância do homem, ele anuncia hoje a todos os homens que se arrependam, porque Deus há determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, a humanidade, por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E eles disseram, depois nós vamos ouvir sobre essa questão de ressurreição. Mas com aquela mensagem poderosa de Paulo, apenas duas pessoas se converteram, Dionísio e Tamíris.
e depois eles se tornaram grandes líderes da igreja na Grécia, na história da tradição da igreja cristã. Então, Paulo usou uma estratégia. Ele pregou na Grécia, em Atenas, porque ali era a capital da mente grega. Ele pregou em Roma, porque Roma era a capital do poder político. Ele pregou em Éfeso, porque ali tinha a grande deusa Diana. Ele pregou em Corinto, porque Corinto também era uma capital do paganismo e do turismo sexual, a deusa Afrodite. Então, as cidades mais proeminentes, mais estratégicas, mais cosmopolitas, cidades que tinham pessoas de várias etnias e nações, foram as cidades estrategicamente alcançadas e projetadas. Algumas ele planejava, às vezes o Espírito Santo no momento impedia. Então dava uma direção para uma outra cidade, mas depois ele voltava para essas cidades que ele já tinha planejado. Então, na cidade da Grécia tinha dois pensamentos filosóficos, não só na Grécia, mas no mundo ocidental, que era o epicurismo. O epicurismo valorizava grandemente o prazer. Então hoje nós estamos vivendo o período do epicurismo, né? Que as pessoas querem ir para a igreja para se divertir e não para se quebrantar, não para se arrepender. As pessoas estão indo na igreja para buscar uma bênção, mas não para buscar a conversão, o arrependimento. E o evangelho de Jesus é o evangelho de arrependimento. Quando a multidão, no dia do Pentecoste, ouviu a pregação, o evangelho verdadeiro produz no ser humano rendição diante de Deus. A multidão disse para Pedro: que devemos fazer para ser salvos? Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Quando Paulo caiu por terra e ele presenciou a gloriosa presença de Jesus, ele se rendeu dizendo: que queres que eu te faça? E aqui, da mesma forma, a receita de Paulo é: arrependei-vos, porque um dia o mundo será processado por um grande tribunal de justiça. E quem vai julgar as nações é aquele que ressuscitou. Então ele pregou arrependimento, ressurreição e a grandeza do evangelho do Senhor Jesus. Paulo disse: por onde passei, não anunciei outra coisa a não ser o Cristo crucificado. Os estoicos, eles valorizavam a razão, a virtude, o controle, a ética, controle dos desejos, né? O segredo da felicidade era o controle dos desejos, o estoicismo. Porém, eles eram também panteístas e fatalistas. E Paulo é levado a esse local, aonde grandes filósofos, grandes pensadores debatiam. Então a palavra nos ensina que devemos estar preparados para defender o poder do Evangelho, que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. E parece que só 2 pessoas se converteram, mas o fruto foi muito grande depois que essas 2 pessoas se tornaram líderes de uma das maiores igrejas da Grécia. Então, o chamado de Deus para nós hoje é o chamado do arrependimento. A igreja precisa se arrepender, as pessoas precisam se arrepender. E não o evangelho do divertimento, nem o evangelho da conveniência, mas o evangelho da obediência.